Este vídeo é o número 187 e o nome deste vídeo é A Serpente Falante do Jardim do Éden. Primeiro, notem que a criação do homem de Gênesis 1:27 é diferente de Gênesis 2, versículo 7. Em primeiro, Deus cria os animais e para depois criar o homem. E criou o homem e a mulher, ambos juntos. Vírgula, homem e mulher, fez o homem à imagem de Deus e manda ele crescer e se multiplicar, e encher a terra e dominar sobre os demais animais, e não lhe dá nenhum mandamento. E o homem estava livre e liberto de todo o pecado. No item 2, os 31 versículos de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, é um período de 6.000 anos que estes homens que Deus criou junto dos animais, de toda a espécie do gênero humano, existia homem gigante junto das limaria da terra. Esses seres eram uma era antes de Adão, ou a era Adamis, vamos chamar era Adamis. E o próprio Jesus Cristo, ele confirmou que eram estes seres que viviam antes de Adão, serpente, raça de víbora. Como escapareis tu da condenação do inferno? Separação tem Mateus 23, 33, fechando as aspas. No terceiro item, assim os céus e a terra e o seu exército foram acabados, Gênesis 2:1, e havendo Deus acabado no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito, Gênesis 2:2, ele resolveu fazer o homem uma obra diferenciada, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente, conforme está escrito em Gênesis 2:7. Assim é onde está o nó para ser desenrolado da história da humanidade, porque em Gênesis 2:7, bem diferente de Gênesis 1:27, não existe nenhuma referência deste texto que está de acordo com o texto e o contexto. No item 4, essa era estava nas trevas. Aqui estavam os anjos caídos junto dos animais, os espíritos das trevas se movimentavam sobre a face do abismo, e a terra estava um caos total. E os homens fizeram uma imagem e disseram que essa imagem era o seu Deus, um Deus com D minúsculo e entre aspas. Era o seu Deus, e eles festejavam ao seu Deus Moloque nas sessões do Espiritismo. Se oferecia às crianças, o Deus Criador se oferecia às crianças a essas divindades. E o Deus Criador de tudo viu aquela situação, resolveu iniciar o seu processo de uma raça para outra raça que deve durar um tempo para transição. No 5,
essa imagem desse boneco de nome Moloque, os adoradores de Moloque conduz seu boneco de barro no jardim de Deus, e ele viu aquele boneco, soprou no seu nariz, deu fôlego de vida ao boneco, e aquele boneco foi feito, transformado em uma alma vivente, uma alma vivificada. E aqui começa outra história da humanidade, que tudo começa com Adão, o primogênito da criação de Deus e da geração sacerdotal, abençoada, que recebeu a promessa do Espírito Santo. Os outros homens que já existia era homem sem Deus, era uma folha seca caída no chão, os nativos primata. No item 6, o Jardim do Éden é a árvore do conhecimento. Plantou o Senhor Deus o Jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, conforme Gênesis 2:7, estes homens formados de barro, pelos primatas, também de acordo com a ciência e a ética da vida da humanidade. Porque quando Deus fez o homem, esse mesmo homem, para trabalhar para Deus, e o homem é para esse serviço, de servir a Deus. O homem é um escravo de Deus, porque é servo, e servo é escravo. Sétimo artigo, a árvore do conhecimento, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, para a boa comida da árvore, a vida do jardim do Éden, e a árvore da ciência do bem e do mal, conforme Gênesis 2:9. Explicação. Esse versículo é tão profundo que é difícil de interpretação, que na Bíblia não cita, os teólogos se incomodam de citar o texto, mesmo sendo um texto com tantos contextos, sem explicação, dos contextos da história bíblica. A criação da mulher. E diz o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, e esta esteja diante dele. Gênesis 2:18. Note que Deus fez a mulher para ajudar o homem, mas a mulher fez o contrário, ela atrapalhou a vida do homem. E Deus deu sono a Adão, e da sua costela fez a mulher. E disse Deus a Adão, agora esta é a tua mulher, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa já é chamada varoa, porque do varão foi formada. A tentação de Eva e a queda do homem. Eva foi tentada, e quem caiu foi o homem, porque Deus não tinha dado mandamento para Eva, mas tinha dado a receita para Adão. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias da terra que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis no, para que não morrais. Gênesis 31, Gênesis 3, verso 1. Note, aqui começa uma história indecente que aconteceu no Jardim do Éden, porque Adão dormiu no ponto e deixou a sua Eva sozinha. Ela teve esse encontro com a serpente falante, e essa serpente era Satanás, falando na boca de homem, e a Eva errou em tomar frente e conversar com alguém que lhe trouxe
trouxe tanta curiosidade. Os teólogos estudantes do livro das sombras, outros livros que citam este fático encontro de Eva com esta criatura, é usada pela serpente, e Eva, curiosa, achou muito bonito o molequinho dos filhos dos homens, e disse, mas que bonitinho! E ele disse, Satanás disse para a mulher, que é para você? Nós te ensina como se arruma um. E tiveram relações sexuais com Eva, e ela ficou contaminada com a maldição, e depois ela teve relações sexuais com Adão, e nasceu Caim. O primeiro nascimento já veio contaminado com o vírus da morte, sendo este um assassino do seu irmão Abel. A maior tristeza de uma mãe é ver um filho ser morto, e o pior, ele sendo assassinado pelo seu próprio irmão. Está escrito, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que obram iniquidade? Ou a maldição sem causa não virá? O primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro nascimento foi uma tristeza de fazer dó. Aqui termina a história da serpente falante do jardim do Éden. Deus seja louvado! Glória a Deus!